Obrigado, Lucila. Bom dia a todos. Bom, é com grande satisfação que abrimos, neste momento, o primeiro fórum sobre o tema de infraestrutura. Inicialmente, gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros que tornaram possível a realização deste evento. São eles: Comingersol e Doosan, Mercedes-Benz, Volvo, Mills, Solaris, Case, Menegote, Sun, Sunward, SH, Sunward, UMA, Atlas Copco, Auxter, BMC, Caterpillar, Ciber, Creative, Dinapac, Gascon, Itatiaia, Komatsu, Liebherr, Macro, Mamute, Metsu, Scania, XCMG e Weber. Estas empresas acreditam nas intenções e ações da Sobratema e, ao fazê-lo, permitem darmos a nossa contribuição à sociedade. Temos a honra de, mais uma vez, contar com a presença das entidades parceiras que sempre nos prestigiam. São elas a Pelmate, Alec, Sindiareia, Sindipedras, Zanepac, Fiesp, Deconsic e Abimac. Quero mencionar 2 canais mensais de comunicação, os quais constituem a melhor mídia especializada que aborda aspectos relacionados com a infraestrutura. São elas a revista Grandes Construções e a revista MT, ambas editadas e publicadas pela Sobratema com distribuição gratuita. Este evento foi criado pensando em vocês, público presente, que nos prestigia na data de hoje. Durante as 8 apresentações programadas, vocês receberão informações privilegiadas pela capacidade, experiência e qualificação dos palestrantes do dia. Como presidente da Sobratema, eu quero agradecer cada um dos palestrantes do dia. São eles: Joelmir Betting. Teremos a oportunidade de ouvir do jornalista Joelmir Betting colocações inteligentes e expostas de forma clara e objetivas relativas às questões macroeconômicas que viabilizaram até agora o crescimento do Brasil, apesar da crise nos países desenvolvidos. Por outro lado, fica a pergunta: existirão os recursos necessários para os programas de investimentos tão demandados na infraestrutura brasileira? Os problemas sensíveis e jamais resolvidos, como as questões relativas ao equilíbrio fiscal e a sanha arrecadatória que historicamente minam a capacidade de investimentos no Brasil, e a questão cambial, problema que alguns estão denominando de guerra cambial, quando na verdade o câmbio é somente uma arma poderosa de guerra. A verdadeira guerra que o mundo até o final da semana passada resistia em reconhecer é a guerra comercial, que está dissimulada em todos os cantos do planeta. Ninguém melhor do que o nosso ilustre convidado Joelmir Betting para tratar destas questões relevantes. Paulo Rezende. Paulo Rezende é professor da prestigiosa Fundação Dom Cabral e reconhecido como um dos maiores, se não o maior, conhecedor das questões de transporte do Brasil. A Copa do Mundo e as Olimpíadas no Rio de Janeiro são eventos que demandarão investimentos importantes para a mobilidade das cidades, sedes dos Jogos. Mas se a Copa e as Olimpíadas suscitam discussões e soluções de transportes pela exposição midiática que atraem, elas não são as mais importantes demandas de transportes que o Brasil precisa ver resolvidas. Até o mês de agosto deste ano, o Brasil exportou 44,3% de produtos básicos, em seguida 39,7% de manufaturados e 17,4% de semi-manufaturados. Desde o ano de 1978, que esta superação dos produtos manufaturados não ocorria. Segundo o conceito da CEPAL, está havendo uma reprimarização. Se isto é bom ou ruim, não é a questão que queremos discutir. O que precisamos ter em conta é que os produtos primários têm concorrentes de peso, como os Estados Unidos, a União Europeia, o Canadá e a Austrália, os quais abertamente defendem os seus mercados e proporcionam custos logísticos de longe menores do que os nossos. Felizmente, os produtos primários estão salvando a nossa balança comercial. Mas até quando? Certamente, o professor Paulo Rezende irá nos nortear com relação aos investimentos vultuosos necessários para dotar o país com infraestrutura de transportes rodoviários, aeroportuários, ferroviários, aquaviários e instalações portuárias,
para permitir que o Brasil tire total proveito de toda a sua potencialidade agrícola, mineral e industrial, sem esquecer, no entanto, a questão da mobilidade social. Yoshio Kawakami. Yoshio é um líder empresarial que está realizando na Volvo Construction Equipment Latin America um trabalho admirável. Ele é reconhecido por ter expandido e criado uma rede sólida de distribuidores. Ele também foi capaz de, em um prazo muito curto de tempo, ter consolidado a marca Volvo, segmento de construção, como uma marca respeitada e admirada. A Volvo, como sabemos, incorporou várias boas marcas em seu portfólio de produtos, todas de excelente qualidade. Sabemos todos que a fusão de empresas e produtos passa pelo difícil processo de harmonização de culturas e valores. Este trabalho tem sido tão bem sucedido que hoje não somos mais capazes de lembrar quais os nomes originais das marcas que foram incorporadas à Volvo, tendo resultado desta incorporação uma oferta diversificada de modelos e tipos de equipamentos para os usuários de construção. Mauro Yuji Hayashi. O engenheiro Mauro Hayashi é o gerente de planejamento da Petrobras para o pré-sal. Na pesquisa que apresentarei em seguida, vocês verão que a Petrobras isoladamente representará 46,5% dos investimentos previstos e uma parte significativa corresponderá aos investimentos do pré-sal. O crescimento esperado do PIB, com todos os benefícios daí advindos, somente serão factíveis se a Petrobras efetivamente implementar todos os projetos previstos. Leon Missior. O arquiteto Leon Missior é o coordenador dos arquitetos da Copa do Mundo de 2014. A FIFA, de certa forma, impôs que a Copa do Mundo no Brasil atenda aos critérios do Green Goal e de sustentabilidade. Os projetistas, os arquitetos, os construtores e, finalmente, os operadores dos estádios estão sendo estimulados a buscar as certificações LEED. Salvo o melhor juízo, todos os projetos levam em conta as determinações destes critérios, entre outros. As águas das chuvas após coletadas serão utilizadas para limpeza, irrigação e lavatórios. As coberturas utilizarão membranas as quais permitem a utilização da claridade natural, reduzindo o consumo de energia. Algumas arenas, como o Estádio Nacional de Brasília, prevê painéis fotovoltaicos, os quais gerarão energia suficiente para atender às demandas do estádio, exceto iluminação e ar-condicionado. Portanto, o arquiteto Leon Missior irá nos atualizar com relação aos critérios relativos à sustentabilidade que estão sendo contemplados nos projetos em elaboração. Miguel Colassuano. O Miguel Colassuano dispensa apresentações. Trata-se de um político por demais conhecido. Economista pela USP, é PhD pela Universidade Vanderbilt de Nashville, Tennessee. Talvez ele seja mais conhecido por ter sido prefeito de São Paulo aos 34 anos de idade. Ele nos trará as questões relevantes do fornecimento de energia em decorrência da importante posição que ocupa na Eletrobras. A modicidade da tarifa e a sustentabilidade ambiental demandam discussões apropriadas de tal forma a assegurar que o Brasil possa, em bases sólidas, assegurar o desenvolvimento econômico e social necessário. Sabemos que mais de 80% da energia produzida no Brasil é hidrelétrica, cujos custos de construção são os mais baixos quando comparados com qualquer outra tecnologia. Vejam, por exemplo, o preço final da energia de Belo Monte, que é de 77,97 centavos o megawatt-hora. Este valor é um dos mais baixos do mundo quando se fala em tarifa de geração. No entanto, os consumidores residenciais pagam valores que podem chegar a R$ 537 o megawatt-hora. Aqui também, a carga tributária e os encargos são as primeiras questões a serem tratadas, sendo o ICMS o imposto que mais impacta o custo final da energia fornecida. O Miguel Colassuano nos esclarecerá com relação à situação atual da energia elétrica no Brasil. Não menos importante é ouvirmos dele se existem riscos de apagões que ameaçam o crescimento previsto para os próximos anos. Zegberto Zanettini. O arquiteto Zanettini tem uma biografia tão extensa e um reconhecimento tão marcante pelas contribuições que ele tem dado ao longo de mais de 50 anos de atuação profissional e acadêmica, que somente é possível pensar alguns aspectos de sua biografia incomparável. Arquiteto formado pela USP em 1960, foi influenciado pelas grandes inquietações culturais que sacudiam o mundo naquela época. Desde os primeiros trabalhos por ele desenvolvidos, observa-se uma marcante proposta pelo uso de soluções de materiais até hoje pouco utilizados no Brasil,
como a madeira, utilizada como material nobre e respeitando a extração ambientalmente responsável, e o aço, característica marcante de seus trabalhos. Tem também se destacado pela defesa da cultura local, muito frequentemente ameaçada pelos novos equipamentos urbanos, que ao se inserirem, destroem as características da região que está recebendo aquela melhoria. Como acadêmico, vale mencionar a participação que teve na fundação da Faculdade de Arquitetura de São José dos Campos nos anos 70, a qual constituiu, na época, em um centro de pensamento revolucionário e inovador. No momento em que o Brasil reúne condições econômicas de crescimento e, concomitantemente, apresenta um cronograma de obras para fazer frente às demandas de novos equipamentos urbanos para atender à Copa do Mundo e às Olimpíadas, gostaríamos que o arquiteto Zanettini nos desse a sua avaliação crítica sobre os projetos apresentados à sociedade brasileira. Agradeço imensamente aos ilustres palestrantes a presença no primeiro Fórum Brasil Infraestrutura promovido pela Sobratema. Eu iniciarei os trabalhos apresentando a pesquisa contratada pela Sobratema, a qual identificou os principais investimentos nas áreas de infraestrutura e industrial previstos no Brasil até 2016. Para permitir uma avaliação macro da pesquisa, apresentarei a metodologia, a visão geral e os 11 setores pesquisados. Os objetivos do trabalho que a Sobratema contratou, junto à empresa Creactive, foram organizar de forma sistematizada estes investimentos, identificar os montantes previstos de investimentos, mostrar em quais regiões do país eles ocorrerão e em quais segmentos de negócios estes investimentos estão sendo feitos ou serão feitos. São informações existentes e que se encontram disponíveis. No entanto, este trabalho pretende facilitar sobremaneira a vida de quem necessita destas informações para os seus planejamentos estratégicos, como vocês poderão perceber. Portanto, a metodologia consistiu em uma pesquisa rigorosa nas fontes primárias e secundárias em um trabalho que demandou 6 meses. Foram agrupados, para efeito de pesquisa, 11 setores da atividade da construção, e estes, por sua vez, analisados em termos de regiões geográficas. Os primeiros 5, ou seja, esses 4 anteriores, mais o primeiro dessa segunda lâmina, os primeiros 5 setores são fundamentalmente de infraestrutura. Os demais são investimentos privados. Quando apresentarmos os números relativos aos estádios, vocês poderão se surpreender e pensar que são diferentes daqueles divulgados na mídia. É que separamos os estádios das obras de transporte e outras obras de infraestrutura envolvidas. Portanto, os números mostrados referem-se somente às arenas propriamente ditas. Como já informei, este trabalho demandou 6 meses de pesquisas, as quais foram feitas junto a 312 fontes secundárias e 40 fontes primárias, as quais são, respectivamente, informações disponíveis na mídia e nos sites do governo e entrevista com os empreendedores. O resultado foram que 9.550 obras deverão estar concluídas até 2016, resultando em valores realmente impressionantes, como vocês poderão ver a seguir. Como informei, este mapa do Brasil mostra as 5 regiões geográficas, do país. E em cada uma dessas regiões estão identificados os estados, e para cada estado estão mostrados as quantidades de obras, os valores orçados para o total destas obras e a participação percentual de cada estado no percentual daquela região geográfica. Então, eu gostaria de pedir a atenção neste quadro, que sucessivamente eu mostrarei para cada um dos setores pesquisados, quadros semelhantes para cada setor. Então, vocês podem ver que este é o total do Brasil, aqui tem a quantidade de obras, aqui tem um valor orçado e o percentual por setor. E cada região geográfica,
o percentual para cada um dos estados naquela região geográfica. Este é um primeiro quadro que eu peço que prestem atenção, porque posteriormente eu vou explicar mais detalhadamente como focar esses números. O quadro consolidado no canto direito inferior, mostra as 9.550 obras, as quais correspondem a impressionantes 1.220.328.300.000 reais. Vamos pensar alguns exemplos, os quais facilitarão o entendimento das figuras posteriores que apresentarei. A região Nordeste vem em segundo lugar em termos de investimentos totais, que estão fortemente concentrados no Ceará, no Maranhão e em Pernambuco. Na região Sudeste, os investimentos estão concentrados no Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. E, é claro, uma das razões principais são os investimentos da Petrobras e do Pré-Sal. Na região Norte, os investimentos que contribuem para uma maior atividade econômica são aqueles relacionados à construção de hidrelétricas. Vamos analisar a linha do tempo com relação aos investimentos na infraestrutura do Brasil. A relação entre os investimentos em infraestrutura e o PIB é talvez a medida mais importante para mostrar o quanto um país está se preparando para o desenvolvimento. No caso de países como o Brasil, esta relação sugerida é de 7%. Na linha do tempo, nós podemos ver que nos anos 70, esta relação foi de 5,6%. E com razão tivemos o que foi chamado de milagre econômico. Este crescimento foi estancado pelas crises do petróleo e por equívocos das políticas econômicas adotadas. E então tivemos os anos perdidos, tendo chegado em 1994 com uma relação de 1,8%. Não é por outra razão que temos os riscos de apagões em vários setores da economia. Sabemos que a partir de 2003, o mundo experimentou uma das melhores fases de crescimento econômico, e o Brasil tem aproveitado estas oportunidades porque as condições macroeconômicas foram criadas e o país passou a agir de forma responsável em termos econômicos. Alguns dos fatores positivos foram o aumento impressionante dos preços das commodities, uma demanda forte impulsionada pela China e a própria bolha especulativa, a qual, por mais paradoxal possa parecer, nos beneficiou. Isto durou até 2008. Com a crise de 2008, iniciada nos Estados Unidos em 2007, poucos países tiveram condições de adotar as medidas anticíclicas e, felizmente, o Brasil o fez com extrema competência naquele primeiro momento. Isto permitiu que apresentássemos em 2009 um crescimento de 3,8%, enquanto o mundo desenvolvido se debatia para evitar o crescimento zero ou negativo. Linearmente, portanto, temos uma média, e eu destaco tratar-se de uma média. Se os investimentos apresentados forem executados, o Brasil apresentará uma relação de investimentos em infraestrutura relativamente ao PIB, no período de 2010 até 2016, de impressionantes 6,15%. O professor Paulo Rezende explorará as oportunidades de alguns destes investimentos. E aqui é uma outra lâmina que eu quero convidá-los para uma interação nesta apresentação. São muitas informações, então aparecerão chamadas como essa, das quais eu pincei as informações mais relevantes. De tal forma que, se vocês tentarem ler, talvez se percam. Mas se olharem rapidamente, fizerem aí uma leitura dinâmica e ouvirem o que eu estarei dizendo, vocês perceberão os números relevantes que eu quero destacar. Então, neste caso, eu diria que o professor explorará as oportunidades de alguns destes investimentos. Somente o PAC 1 prevê investimentos da ordem de 656 bilhões de reais. O Brasil demanda investimentos firmes
de 160 bilhões por ano e por 5 anos consecutivos para a solução de seus gargalos logísticos. Quando se trata da formação bruta de capital fixa, no entanto, o Brasil tem ainda um longo caminho a percorrer se comparado com os BRICS. Veremos, a partir de agora, as análises por setores. Eu não me deterei muito tempo nas análises de cada uma das figuras, primeiro por questão de tempo e segundo porque estes temas específicos serão tratados pelos palestrantes que me seguirão. A pesquisa completa com a informação detalhada de cada projeto já está disponível na Sobratema. O fluido vital que corre nas veias de um país e que o mantém vivo chama-se energia elétrica. O Brasil tem um potencial enorme de geração de energia pelas pequenas centrais hidrelétricas. Existe no país um potencial a ser aproveitado de cerca de 3 vezes o potencial atualmente instalado em PCHs. Os parques eólicos já são uma realidade, como comprovam os leilões recentes. Os projetos do Rio Madeira e o projeto de Belo Monte, cuja construção deverá iniciar-se ainda este ano no Rio Xingu, significam investimentos necessários para assegurar o crescimento previsto. Este quadro mostra um resumo dos investimentos em geração, transmissão e distribuição de energia até 2016. E, de novo, eu vou explicar um pouco mais detalhado estes quadros, que para os 11 setores eles aparecerão. Vocês verão sempre, do lado esquerdo, um quadro onde mostra o total de investimentos na última linha, que este número é exatamente igual a este. Então, aqui nós temos o total de investimentos por região geográfica, e aqui nós temos o total por setor. Então, aqui nós temos distribuição, geração e transmissão. E lá nós temos regiões geográficas. Esses totais são iguais, claro. E aqui em cima, no canto direito superior, nós vemos os principais estados agora, que respondem por uma parte significativa destes investimentos totais. Então, estes números, para cada um dos 11 setores, vocês verão exatamente estes quadros mostrados da mesma forma na tela. Ok. Então, para administrar o tempo que tenho, eu apresentarei esses quadros de forma semelhantes, da forma que expliquei para vocês. Vou dar aí uns segundos para que vocês vejam bem. Vou repetir. Região geográfica, o total de investimentos pelo setor. Estamos falando de energia. Embaixo, o total do país por setor. Aqui, região geográfica, aqui, setor. E lá em cima, os principais estados. Bom, vejamos agora os investimentos previstos para o setor de óleo e gás e indústria naval. O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperj, e o Polo Petroquímico do Suape devem demandar juntos investimentos de 10,4 bilhões de dólares. A Petrobras informa que de 2009 a 2013 deverá investir 174 bilhões de dólares em óleo e gás. Até 2012 serão investidos 200 bilhões de dólares no pré-sal. Mais de 20% da frota brasileira já utiliza combustíveis renováveis, como o etanol. E por último, e não menos importante, são os 10 bilhões de dólares que estão sendo investidos por empresas privadas na construção de estaleiros induzidos pelos investimentos da Petrobras. Sendo assim, temos demonstrado neste resumo a importância da Petrobras na formação do PIB nacional. De novo, por região geográfica, o total de investimentos por setor e os estados que mais receberão investimentos. Observem com atenção a grandeza deste número com relação ao total de investimentos na infraestrutura. Se o fluido vital
da economia é a energia elétrica, o fluido vital do corpo é o sangue. A falta de saneamento básico tem minado a vitalidade de uma grande parte dos brasileiros desassistidos de água tratada e coleta de esgotos. E, lamentavelmente, os nossos mananciais estão servindo de esgotos a céu aberto pela falta de tratamento de esgotos coletados e não coletados. São 27,4 milhões de casas que não têm coletas de esgotos e 10,2 milhões que não possuem acesso à água tratada. A Organização Mundial da Saúde informa que para cada R$1 investido nos serviços de saneamento, há um retorno de R$34. Para atingir a meta de universalização dos serviços em 20 anos, seriam necessários 12,5 bilhões por ano, ou seja, 250 bilhões de reais em 20 anos. Nos últimos 5 anos, a média anual ficou em cerca de 30% das necessidades anuais. Talvez o segmento do PAC, que anda mais lento no início e na conclusão dos investimentos, é o setor de saneamento. Os órgãos que têm impedido estas ações deveriam refletir sobre o ônus social e econômico destes impedimentos. Afinal, todos os projetos são licitados no âmbito da Lei 8666. Finalmente, cumpre destacar o importante volume de investimentos que está sendo levado avante para integrar a bacia do São Francisco ao semiárido nordestino. Nesta figura, podemos ver os volumes de recursos previstos até 2016 para o setor de saneamento. Cumpre destacar um fato nem sempre lembrado destas obras. Trata-se de um grande número de obras, sendo a maior parte contratos de baixo valor, cujas empresas contratadas são, na maioria das vezes, locais ou regionais, dando emprego e melhorando a vida do homem e da mulher na localidade onde residem, evitando a migração interna. O tema gargalo logístico sempre nos remete às questões de transporte, como é natural. Farei apenas alguns comentários, na certeza de que o professor Paulo Rezende explorará detalhadamente este assunto. Nossa pesquisa identificou um desequilíbrio entre os diversos modais. O estado lastimável da malha rodoviária, com exceções destacadas para as rodovias concedidas no estado de São Paulo e algumas outras federais, resulta em uma perda de competitividade, a qual merece destaques quase diários na imprensa. Quando o Brasil fala em fazer dragagem de até 12 metros de profundidade, o mundo já trabalha com supernavios que demandam profundidades para calados de 18 metros. O programa ferroviário em curso demandará investimentos firmes com a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, com a Leste-Oeste e com a Transnordestina, entre outras. Com relação aos aeroportos, já estamos vivendo um apagão, esta é a verdade. Uma vez que os apagões se materializam quando a demanda surge e sistematicamente nos períodos natalinos ou de férias, somos vítimas dos maus serviços aeroportuários. Se vamos ser capazes de concluir a infraestrutura aeroportuária necessária para recepcionar a Copa do Mundo, é uma pergunta hoje sem resposta. Finalmente, o programa de investimentos para as obras metroviárias em curso significa uma recuperação de um atraso histórico, e aí serão investidos quase metades dos cerca de 61,8 bilhões de reais a serem aplicados na mobilidade urbana. Nesta figura, encontram-se resumidos os valores previstos para os investimentos em transporte até 2016. De novo, total do país, distribuído por região geográfica e os principais estados que receberão estes investimentos. O Brasil é um país dividido e nada destaca de forma mais evidente este fosso social do que a questão habitacional. Os investimentos mostrados aqui não incluíram aqueles destinados ao programa Minha Casa Minha Vida.
foram considerados, nos valores que serão mostrados, aqueles voltados para a urbanização das favelas. A metodologia utilizada levou em conta projetos de grande porte com impacto na articulação e integração do território, recuperação ambiental, eliminação de gargalos da infraestrutura logística, como, por exemplo, as ocupações em áreas de aeroportos, portos e ferrovias, a prevenção e mitigação do impacto de grandes instalações da infraestrutura nacional e a conclusão das obras já iniciadas. Nesta figura, novamente, vemos os montantes previstos para serem investidos até 2016 no setor de habitação. País, região geográfica e os estados que mais receberão esses investimentos. Eu lembro que não estão aí realmente o Minha Casa Minha Vida, e nenhum de nós ignora os valores gigantescos deste programa. Somente 1 milhão de casas que está no programa Minha Casa Minha Vida, o montante colocado de recursos pelo governo e pelo Fundo de Garantia são superiores, o montante superior ao valor da hidrelétrica de Belo Monte. Nesta figura, para fazer um briefing da síntese que motiva o empreendedor a investir os seus recursos, eu vou ler o que o economista Delfim Neto escreveu no livro Brasil Pós-Crise, Agenda para a Próxima Década. Portanto, eu vou ler. Abre aspas. É por isso que faz sentido pensar uma agenda fiscal para construir um Estado indutor, eficiente, livremente escolhido pelo cidadão e constitucionalmente limitado, que é a melhor ferramenta com que até agora pode contar a sociedade para estimular o desenvolvimento social e econômico. Ele deve fornecer as inovações que nascem da liberdade individual e as instituições que melhoram o funcionamento dos mercados competitivos, que precisam ser regulados e harmonizados, com políticas públicas que reduzam a desigualdade de oportunidades. O seu papel no nível macro será tão mais eficaz quanto melhor ele entender que o desenvolvimento é um estado de espírito apoiado em condições objetivas. É uma fogueira que ele pode acender, mas que só cresce robustamente quando desperta o espírito animal dos empresários inovadores dispostos à destruição criativa. Fecha aspas. Segundo dados da Fiesp, as indústrias estão investindo fortemente. A venda de máquinas e equipamentos no ano de 2010 deverá se aproximar dos números vendidos em 2008, o melhor da história. O BNDES tem desempenhado um papel admirável, como deve ser de todo o Banco de Fomento, no estímulo do crescimento econômico. A Vale continua investindo com a recuperação dos preços do minério de ferro, assim como o setor siderúrgico confirma investimentos de cerca de 80 bilhões de reais até 2016. Este quadro mostra os investimentos previstos para o setor privado. Geral do país, por região geográfica, os estados que mais receberão os investimentos. A melhoria do poder aquisitivo da população brasileira, por si só, já desperta o espírito animal para os investidores em hotéis e resorts. Aliando-se a este momento econômico, os eventos da Copa do Mundo e das Olimpíadas fizeram com que os investidores nacionais e estrangeiros tirassem da gaveta os projetos de investimentos nesses setores. Existem vários complexos hoteleiros em construção. A capacidade de geração de empregos nesses complexos, uma vez prontos, é significativa, e aí também surgem as oportunidades para os trabalhadores locais melhorarem suas condições de vida. As cidades, sedes da Copa do Mundo e o Rio de Janeiro com as Olimpíadas, certamente serão beneficiados. Os anos seguintes aos grandes eventos esportivos ainda continuam se beneficiando do movimento criado. Não menos importantes são as oportunidades de viagens a preços acessíveis para as classes que estão ascendendo na escala social. Aqui, novamente, temos os investimentos previstos para o setor. Por região, por negócio,
e os estados que mais receberão os investimentos. As vendas através dos shopping centers têm aumentado acima do crescimento do PIB. Segurança, conforto, aumento de poder aquisitivo são alguns dos fatores que podem estar induzindo os compradores a fazerem esta opção. Atualmente, são 392 centros de compras que empregam cerca de 750 mil pessoas. As vendas através de shopping centers já representam 18,3% das vendas no varejo e 2% do PIB. Em 2010, o faturamento deverá crescer aproximadamente o dobro do PIB. E estão sendo inaugurados 22 novos shopping centers em 2010. Investidores internacionais estão atentos a esse novo filão de negócio. E existem cerca de 100 novos centros de compras em construção por todo o país, com investimentos totais de 8,9 bilhões de reais. Aqui nós temos o total de investimentos previstos para todo o país e por estado. Estão sendo bastante divulgados quais os 12 estádios a serem construídos. Cabe destacar neste nosso levantamento que totalizamos somente as obras das arenas propriamente ditas, direcionando os investimentos para a infraestrutura para os setores específicos. O volume de investimentos necessários na infraestrutura das cidades para sediar este evento foi divulgado no site copa2014.org como sendo de 79,4 bilhões de reais. Somente as arenas deverão consumir 8 bilhões 236 milhões de reais. Este número já é 14% superior às previsões feitas, às previsões de março, que foram atualizadas em 14% em razão de projetos mais detalhados que naquela época não eram disponíveis. Estas informações são da FIFA, portanto, oficiais. A combinação da Copa do Mundo com os Jogos Olímpicos oferecem à cidade do Rio de Janeiro uma oportunidade única para que a cidade resolva a maior parte dos seus graves problemas estruturais e volte a ser o cartão postal do país e a porta de entrada do turismo de qualidade. Também neste caso, os investimentos mostrados são somente aqueles orientados para as instalações esportivas, sendo que os referentes à infraestrutura estão alocados em suas respectivas disciplinas. Estima-se, no entanto, um volume de investimentos de 25 bilhões de reais. A revitalização da área portuária do Rio de Janeiro não somente revitalizará uma área degradada, como abrirá uma nova e valorizada área turística naquela cidade. 1 bilhão 862 milhões de reais é a quantidade de recursos orçados para a construção ou reconstrução das arenas esportivas. Por razões óbvias, a construção de hospitais e universidades estão também entre os investimentos a serem realizados. Quantias aproximadas de 2 bilhões de reais estão previstos para serem investidos em construção de hospitais e construção e ou ampliação de universidades. A maior concentração destes investimentos está no estado de São Paulo, como pode ser visto na figura mostrada. Bem, eu lhes apresentei de forma muito rápida uma síntese de toda a pesquisa, a qual esperamos possa lhe ser útil. Como última informação relevante, temos nesta figura listados do maior para o menor o volume de investimentos previstos na infraestrutura brasileira, assim como os investimentos privados. Olhem com atenção estes números e vejam a importância da Petrobras, a importância dos investimentos da Petrobras. E segundo, a pulverização dos investimentos das obras de saneamento. O desenvolvimento desta pesquisa e a relação deste fórum mostram a importância de se debater o tema infraestrutura no Brasil. As demandas crescentes no setor exigem uma profunda reflexão sobre as soluções operacionais e financeiras para as obras que estão por vir.
E nós, representantes da cadeia produtiva, precisamos ter garantia de que teremos retorno para estimular os investimentos. Para ampliar ainda mais essa relevante discussão e levar a todos os setores do Construbusiness uma nova oportunidade para o debate, a troca de conhecimentos e a apresentação de soluções, gostaria de informar a vocês que a Sobratema está lançando uma nova feira, a Construction Show 2011, Feira Internacional de Soluções para Obras e Infraestrutura. A feira será realizada entre 10 e 13 de agosto de 2011 no Centro de Exposição Imigrantes, em São Paulo, paralelamente à MT 2011 Peças e Serviços. Com a realização destas duas feiras, acredito que conseguiremos atender a todas as necessidades de suprimentos, serviços, produtos e soluções, que vão desde o aftermarket, rental, até matérias-primas, alimentação e segurança, abrangendo amplamente as atividades do dia a dia de uma obra. O material completo da pesquisa apresentado poderá ser obtido na Sobratema. Muito obrigado.